Inovadores. 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 Inovação. 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 Inovadores inquietos. Agora falando um pouquinho da provocação do César, o que eu vejo, e o Ricardo também falou muito bem, você não vai conseguir mais, né? Tá fechado dentro de um casulo, né? Hoje em dia já é assim, né? Imagina, acho que a tendência é cada vez maior. Né? Eu vejo grandes movimentos de grandes empresas, né? O Cubo do Itaú, o Novabra e outros desafios que essas grandes empresas querem trazer startups, querem trazer tecnologia, pessoas diferentes, né? Querem participar de ecossistema e sinto até que às vezes tem dificuldade de navegar nesses ambientes, né, porque já enxergaram também a necessidade, né, de trabalho em rede, de colaboração. Então, acho que é só uma tendência crescente, né? Agora, eu não tenho uma opinião formada, assim. Então, nessas situações, eu falo assim, ó, me fale um pouco mais sobre isso. Boa. Tem uma tela aqui que eu não vou compartilhar, vou falar para vocês que é mais legal, que essa é boa para o Ricardo e para você. Então, olha só. Vou ler, tá? Ruptura. Quando acontecem novas tecnologias que habilitam novos modelos de negócio assimétricos, que você falou do RP, das APIs, tá? Que migram valor entre mercados, ou seja, não fica só ali com um dono, com uma empresa que fica com aquele dinheiro, com aquele valor agregado, porque eles acabam migrando esse valor entre mercados para demais incumbentes, a ponto deles nem tentarem usá-las, né? Quantas empresas tinham oportunidade de ser um iFood e não, quando viram tudo aquilo ali, não conseguiram decolar, né? Porque não conseguiram migrar valor entre as pessoas, não geraram, né, aquela transformação, rodar o dinheiro. E daí continuando, tá? Migram valor entre mercados demais para incumbentes, a ponto deles nem tentarem usá-las. Os modelos de negócio emergentes evoluirão rapidamente e aí, de repente, já é futuro. Então, essa pergunta sobre o futuro, tá aqui uma provocação. Não é minha, plagiadaço do Silvio Meira, meu professor, queridão. E ele sempre fala isso, né? Quando a tecnologia tem que ser uma habilitadora, ela não é o fim, ela é só um habilitador para essas pequenas empresas que vão conectar negócios totalmente assimétricos, né? Durante a pandemia, por exemplo, teve empresas de varejo que dividiram os estoques, pegaram os pontos, tinha Ponto Frio, Marisol, Hering, cara, eles começaram a compartilhar os espaços para poder fazer delivery mais rápido. As lojas estavam fechadas, o que eu ia fazer naquele tempo? Né? Mudaram o negócio para um negócio completamente assimétrico para poder se adaptar ao que estavam passando. Ou seja, aquilo que era futuro virou presente, e esse é o futuro. Daí eu acho que essa é uma pergunta boa para vocês, né? Para a gente pensar aqui, nesse momento da reta final aqui. O que vocês acham? Cara, Muita loucura, né? Falei, Jonas. Vai lá, Ricardo. Cara, eu vou botar um ponto aqui, ó, junto contigo, que é o seguinte. E eu não sei se o que veio primeiro, né? Se foi o ovo, se foi a galinha, né? Se é o comportamento que influencia a tecnologia, se é a tecnologia que influencia o comportamento. Mas o que eu tenho como visão, se for pegar um exemplo que é o do Steve Jobs em relação à questão da mudança, dessa mudança que ele trouxe dos celulares, né? E já vou fazer o link com o que você colocou. Para mim, ele se baseou muito em comportamentos em outros segmentos de negócio, de uso em outros ambientes de negócio, a gente chama de cenários paralelos. E ele enxergou nesses cenários paralelos o uso, o comportamento dessas pessoas nesses cenários paralelos e fez um link com o cenário da tecnologia. Então, nessa provocação que você coloca e fazendo o link, eu ainda continuo enxergando que por mais que essas tecnologias, né, transformacionais, exponenciais, né, o que a gente coloca digitais, elas são muito embasadas e muito fortes em cima de comportamentos. Só que são comportamentos em cima daquilo que eu gosto de chamar dos heavy users, né, dos usuários extremos, e não, né, quando a gente fala lá do livro né, que é o Abismo, Sharing the Abismo, mas eu já falo lá o nome do livro certinho, mas ele coloca bem isso, né, que no começo, quem são os inovadores, né? Quem são as pessoas que de fato testam, viabilizam? São as pessoas que estão propícias e abertas para entrar nesse novo cenário. Então, quando ela chega para a grande maioria das pessoas, ela já se tornou uma tecnologia já do dia a dia nosso. Então, aí criando dentro desse cenário, para mim encontrar comportamentos em cenários paralelos
que a gente consegue olhar o futuro, olhar as tendências, olhar os cenários e consegue, de fato, aí sim, pensar em tecnologias ou, para a verdade, eu acho que tudo que a gente tenta fazer, a gente copia de algum lugar, né? Então, não sai do negócio. Por isso que eu falo assim, é o ovo ou a galinha, né? Quem vem primeiro? Então, nesse cenário que você colocou todo de tendências, de parâmetros, eu tenho minhas dúvidas quando a gente fala muito sobre, a gente está olhando blockchain, a gente está olhando, né, o Kleber colocou ali, blockchain, as bitcoins, todas as tecnologias. Cara, será que é a tecnologia que está fazendo a gente mudar ou foram comportamentos que a gente foi criando que foram levando a gente para essa tendência dessas tecnologias que estão surgindo, né? Sei se eu consegui encaixar com a tua, né, mas o Jonathan acho que vai encaixar melhor, eu acho. Não, tá ótimo. Eu acho que só aterrissando aqui o que vocês falaram para o planejamento, vamos trazer aqui para a realidade. Tá, beleza, e aí, na empresa, como é que faz, tudo mais. Eu diria que cada vez mais essas empresas vão ter que fazer esse exercício muito melhor, né, muito mais bem feito, levar mais a sério e ter essa capacidade de ser mais dinâmica, de ser mais flexível, né? Que nem o César comentou ali, das empresas que simplesmente abriram seus estoques ali durante uma situação totalmente imprevista. Então foi uma estratégia emergente lá de Henry Mintzberg, né? Surgiu uma estratégia emergente ali diante do caos, o que eu faço? Vou fazer isso, deu certo. Então cada vez mais as empresas vão ter que ser flexíveis. Não à toa bate-se tanto nessa questão do perfil, né, do novo profissional, é muito mais tendo como base o perfil do novo empreendedor, do cara da startup e tal, e as gigantes, sinceramente, eu tenho visto, assim, muita dificuldade, realmente, assim, dessa adaptação, sabe? E talvez seja natural também, né? Precisa grandes rupturas ou grandes cisões aí de situações para forçar essa mudança de comportamento. Gente, eu acho que assim, tem um ponto, né, que sempre impacta aí quando a gente fala em inovação, que é a operação, né, que a gente comentou lá no início, na contextualização, né, você tem uma operação para tocar, você tem tudo para fazer, e aí vem o desafio de inovar, né, de um jeito ou de outro eu vou ter que inovar, vou ter que buscar de alguma forma isso, e de alguma forma eu vou ter que assim, trazer essa visão, como o Ricardo bem colocou, tentar colocar o exercício dessa visão para todo mundo ao longo do período, né? E aí, claro, que tem um outro ponto importante, que aqui a gente já está pensando num olhar mais, claro, não para as pequenas, mas assim, quando a gente olha de grandes empresas, mesmo que ainda tenham as suas dificuldades, eventualmente um entendimento, não digo maturidade de inovação, mas um entendimento um pouco mais maduro a respeito do que é a discussão, né? E aí, claro, quando a gente fala no pequeno, mais difícil ainda, né? Mas eu entendo que, assim, a complexidade de você colocar isso e traduzir isso de alguma forma, eu acho que torna-se algo muito braçal, de entender como que eu começo e, de fato, comprar a briga, né, que a gente estava falando lá da Tesla, né, então ele topou a briga e falou, não, vou investir no mercado, e chegou até um ponto em que talvez lá, quando ele começou, o mercado não estava tão pronto para assumir aquela tecnologia, a forma de venda, tudo como ele estava querendo propor, mas que aí depois, lá na frente, sim, né, o mercado foi amadurecendo, foi entendendo, e aí, puf, conseguiu absorver essa forma, né, enfim, se encontrar com o produto, enfim, trazer esse fit aí. Mas o que eu acho um outro ponto muito legal que a gente estava falando, que a gente falou lá no início, e agora, assim, o César colocou bem, que é a questão das parcerias improváveis, né? Eu sempre falava muito isso quando eu comecei a navegar um pouco no ecossistema de inovação. Eu falei, bom, essas parcerias improváveis, assim como as conexões mais diferentes, as que trazem aí novas ideias e tal, eu acho que é isso que as parcerias improváveis trazem. Elas começam a nos mostrar oportunidades, assim, ok, nunca foi feito, mas e por que não tentar? Né, eu acho que o cenário da pandemia trouxe uma complexidade que falou, já tô ralado, né, para não dizer outra palavra, tô ferrado. O que eu vou fazer? O que eu tenho a perder? Eu acho que trouxe muito isso, né? Aquela coisa do risco que as empresas ficam sempre tentando mitigar, enfim, ficam com medo, né, de se expor a ele. Chegou um momento em que elas falaram, não, já tô no contexto, eu não tenho mais como fugir. Estamos em 2025, e agora? O que você vai fazer, né? Exato.